Agradeço muito a presença do ilustre professor Lucas Futi Amato, que é professor do associado, diga-se de passagem, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? Já livre docente, pós-doutor, e que hoje vai nos dar a chance e a oportunidade de ouvi-lo sobre a sua mais nova obra, inclusive já publicada no site da própria Universidade Estadual de São Paulo, né, em torno das interações entre direito e tecnologia, tá? Aproveito para acrescentar que o professor fez estágio pós-doutoral em Harvard Law School, né, nos Estados Unidos, e estágio também pós-doutoral na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E o professor já desenvolve um trabalho há muito tempo no seu próprio canal do YouTube, um trabalho que é muito, muito digno de elogio e de registro, tá? E vamos ouvi-lo hoje aqui sobre algumas das implicações da tecnologia sobre, em especial, a teoria do direito e também a filosofia do direito. Professor Lucas, muitíssimo obrigado. Lhe passo a palavra, após o que, então, se tivermos a possibilidade, vamos aí ouvir as provocações dos demais colegas. Quero registrar e agradecer a presença do professor João Paulo Lordelo, do professor José Ricardo Custódio, da professora Carolina, do professor Luciano Nascimento, dentre outros. Um grande abraço. Professor Lucas, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Bernardo, pelo convite feito há muito tempo. Que bom que conseguimos concretizar. Obrigado também, professor Daniel, Carolina. Temos todas as regiões do Brasil aí representadas e até gente de fora do Brasil acompanhando também a nossa conversa. E o que eu queria compartilhar brevemente, para depois a gente conversar, são reflexões que estão em duas obras, como o Bernardo já adiantou, que estão disponibilizadas no portal de livros abertos da USP. Que acho que faz todo sentido, já que a gente está discutindo tecnologia na universidade e na universidade pública, que o livro esteja acessível pela via digital e de maneira gratuita e aberta, né? Então, um livro que já está publicado, que eu tentei juntar algumas reflexões nessa área, é esse, O Direito da Sociedade Digital, um título evidentemente inspirado em Luhmann, né, na teoria dos sistemas, porque, curiosamente, Luhmann é um dos grandes sociólogos, teóricos do direito do fim do século XX, fez toda uma teoria baseada na comunicação, mas morreu em 98, né? Sua última grande obra é de 97. Então, ele viu o desenvolvimento da tecnologia digital até um certo ponto, né? Mas a sua obra nos dá ferramentas para pensar o direito e a sociedade para além até daquilo que ele pôde observar no seu espectro de vida. E também queria já deixar o convite registrado para vocês, para todos acessarem em breve uma obra que está saindo aí também no mesmo portal de livros abertos da USP, mas que aí é um livro coletivo que vai ter esse título aí, Sociologia do Direito Digital, deve estar publicado aí em 15 dias no máximo, e, e que aí, claro, reúne reflexões de muitas pessoas sobre três grandes eixos, claro, todas elas sobre o impacto, evidentemente, no direito, na teoria do direito, na aplicação do direito, mas relacionadas a três grandes temas, que são inteligência artificial, proteção de dados e fake news. Então, a gente vai publicar uma tradução de um texto do Gunther Teubner, de Frankfurt, e de um professor da Universidade de Trento, que é o Ângelo Golia Júnior, sobre constitucionalismo societal no mundo digital, né? O constitucionalismo para além do Estado Nacional e na regulação dos temas digitais. Vamos ter um capítulo também do professor Marco Loschiavo e da Júlia Tosato, daqui do Mackenzie, sobre direito e inovação, a partir de um uma aplicação da teoria de Schumpeter sobre a destruição criativa, a emergência das tecnologias e seus impactos no mercado, né? Então, uma perspectiva também de regulação jurídica e econômica. Um artigo sobre sandbox regulatório da inteligência artificial, do Caio Missagia,
que é pesquisador aqui do mestrado da USP, e aí depois também vários textos sobre inteligência artificial. Então, da Carolina Stange, doutora aqui pela USP e pela Universidade de Osnabrück, sobre a regulamentação da inteligência artificial, da professora Clara Martins Pereira, da Universidade de Durham, no Reino Unido, sobre a questão dos direitos fundamentais no regulamento europeu, né? Aprovado muito recentemente, e como é que os direitos fundamentais estão sendo digitalizados, né? Por assim dizer. Vamos republicar um texto da Helena Espósito de Bielefeld, justamente a universidade onde Luhmann desenvolveu toda a sua obra, né, sobre a inteligência artificial no direito, e depois alguns textos, então, sobre proteção de dados, do Rafael Zanata, pesquisador e pós-doutorado aqui da USP, e depois sobre fake news, um texto do Leonardo Koyama, aqui da USP, e da professora Wanda Capella, do Sciences Po de França, né, de Toulouse, do professor João Pedroso e da Andrea Santos de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Então, a gente conseguiu reunir um time muito legal, muito importante aí da Europa, do Brasil, para refletir sobre a transformação de várias áreas do direito, direito regulatório, direito constitucional e a emergência desse campo do direito digital, né? Porque acho que tem dois grandes lados. Tem temas que levam à emergência, à subdivisão de um próprio campo que a gente poderia chamar do direito digital, e, de outro lado, tem a digitalização de vários campos do direito existentes, né? Sei lá, direito do consumidor, direito do trabalho, o direito constitucional, o direito econômico. Então, tem esse duplo movimento aí que a gente poderia dizer, do direito digital, né? A digitalização de vários ramos do direito em específico e a própria emergência de um campo, que a gente poderia dizer, voltado à regulação das tecnologias digitais. E aí o grande desafio, acho que é a gente pensar em como é preciso inovar o pensamento jurídico, a regulação jurídica, até as formas de interpretação do direito, para sincronizar o direito um pouco com o ritmo da inovação tecnológica, né? Então, a gente pensar um sentido de inovação que consiga cobrir não só a inovação tecnológica, mas uma própria ideia de inovação jurídica, claro, em paralelo com a política, com a economia. E aí toma esse ponto de partida de tentar fazer um paralelo a partir do que o Schumpeter, grande economista do século XX, descrevia como o processo de inovação na economia. E ele dava 5 grandes exemplos de manifestações da inovação na economia. Quando uma empresa cria um novo produto, quando ela cria um novo processo produtivo, quando ela abre um novo mercado, quando ela descobre uma nova fonte de matérias-primas e quando ela descobre uma nova forma de organização industrial, cria um conglomerado, um trust, um grupo societário, e com isso também consegue criar uma vantagem no mercado pela sua própria forma de organização. E o direito, ligado à política, né, especialmente a gente pensando, num primeiro momento, o direito estatal, também tem formas de inovação que a gente poderia fazer um paralelo a partir da economia, né? Quando o direito cria novas políticas públicas, aliás, quando a política desenvolve decisões, tenta endereçar novos problemas a partir da criação de novas políticas públicas, sei lá, política ambiental, política até da regulação digital, quando a política cria novos mecanismos de mobilização, de deliberação, e aí a grande coisa a grande novidade, né, a função das plataformas digitais hoje em dia na mobilização política, quando novos temas são pautados na opinião pública, a transição da economia industrial para a economia digital e para a economia de baixo carbono, sustentável, temas que ganham a agenda da política, novos atores políticos e novas instituições. E aí acho que entra o campo do direito, que é o que nos interessa de maneira mais imediata, e e a gente pode pensar em diferentes escalas, né, em que os problemas sociais pressionam a inovação no direito. Então, para começar dando um exemplo de um tema próximo ao que a gente vai discutir um pouco aqui,
problema das fake news, que surgiu no Brasil nos últimos 6 anos, mais ou menos, como um tema da esfera pública, como algo que é mais do que simplesmente repassar um boato sem grandes consequências, né? Fake news que é a gente poderia definir como essa disseminação massiva de desinformação pelas redes digitais, o que ganha uma escala inédita, né? Uma proporção de problemas transversais a várias áreas, educação, a ciência, a saúde, política. E aí o direito é pressionado a regular esse tipo de problema. Quer dizer, e a questão chega, por exemplo, a um tribunal. E o tribunal é obrigado a decidir, por mais que não haja lei, por mais que não haja jurisprudência consolidada sobre aquele tema, o tribunal, se provocado, o juiz é obrigado a decidir. E o legislador também se sente pressionado a começar a tomar, pelo menos, medidas pontuais. Então, o judiciário criando novas interpretações a partir do que existe e o legislativo tentando adaptar, estender também, a partir do que ele conhece, a regulação de temas digitais. Então, um ponto interessante desde 2009, ainda antes dessa essa grande onda de fake news, disso se tornar um grande tema da opinião pública, já houve uma reforma na nossa lei das eleições, criminalizando a contratação direta de pessoas, direta ou indireta de pessoas, para fazer comentários na internet, denegrindo a imagem de candidatos, quer dizer, atuando de maneira profissional para distorcer, no fundo, a informação eleitoral. Então, a inovação começa de uma maneira muito passo a passo, pontual, fragmentária, nessa forma de novos artigos de lei, novos casos que vão pressionando a jurisprudência a se reciclar. O próprio direito digital, como a gente comentava, a gente pode dizer que é uma nova área do direito, assim como novas áreas do direito que foram surgindo no século XX, que não existiam, né? Direito econômico, direito do trabalho, direito do consumidor, direito ambiental. E hoje a gente tem, nessa transição da sociedade industrial para a sociedade digital, o próprio direito digital. Mas aí a gente tem as três grandes formas que eu queria focar aqui de inovação jurídica. Até dei aqui alguns exemplos que não são diretamente ligados à questão digital, mas em seguida darei os exemplos pertinentes. Por exemplo, como certos temas exigem a criação não só de novas normas, mas de novos procedimentos decisórios, novos âmbitos decisórios, como a gente teve no Brasil a criação da lei da arbitragem, a lei da mediação, e hoje em dia, mais do que isso, a gente tem a criação, como eu vou comentar um pouco adiante, de âmbitos de composição entre plataformas digitais, Estado, sociedade civil, primeiro para desenhar a regulação e depois para resolver disputas envolvendo as próprias plataformas digitais. Então, não é só inserir um novo dispositivo na lei das eleições, é criar novas formas de solução de controvérsias, inclusive, né, e de criação do direito. A gente pode também falar da criação de regimes jurídicos no sentido mais abrangente de mudanças de regras substantivas e regras processuais. Dou um exemplo aqui enfim, do comércio internacional, que, claro, mudou o que era a regulação do comércio internacional antes da década de 90 e depois da década de 90. Você tem, em nome do mesmo objetivo, que é o livre comércio, você tem uma regulação mais restritiva ou menos restritiva à margem dos estados nacionais para fazerem sua política industrial. E hoje em dia, pensando no tema digital, a gente pode ter regulações mais ou menos, regimes jurídicos mais ou menos abertos, por exemplo, à autorregulação privada das plataformas digitais, ou que deem uma margem maior ou menor de manobra do Estado para impor um mínimo de obrigações e de direitos fundamentais que as companhias, que as plataformas digitais têm que garantir para continuar operando dentro daquele país, né? Dentro daquele território. Embora a plataforma seja transnacional, ainda existe um mínimo de controle que as instituições nacionais podem fazer, como a gente observou recentemente, aí no caso do X e, e do STF pedindo o bloqueio do funcionamento do X. Quer dizer, também não vamos aderir àquele discurso
de que a globalização acabou totalmente com o poder do Estado Nacional. Diminuiu muito a margem de manobra para o Estado Nacional, mas ainda, sendo uma medida boa ou ruim, o Estado Nacional tem ainda alguma margem de punição e de incentivo até de medida punitiva ou promocional, inclusive para essas grandes, para as big techs, para as empresas que tenham essa dimensão global, né? E finalmente, o que a gente observa, também uma manifestação, acho que das mais importantes de inovação jurídica, é a criação de novas ordens jurídicas fora do Estado, inclusive. E aí a gente pode, o exemplo mais famoso é a nova Lex Mercatória, né, teorizada até pelo Toibner, como esse direito transnacional do comércio, que, enfim, que tem a ver com códigos, contratos, cláusulas padrão em contratos comerciais, a partir de um esforço de uniformização feito pela Unidroit, que é, enfim, uma instituição público-privada, semipública, localizada na Europa, que faz esse serviço aí de unificação, de padronização das cláusulas do comércio internacional, e também a Câmara de Comércio Internacional de Paris. E a combinação dessas entidades não estatais acaba criando uma lei, um direito do comércio internacional, melhor dizendo, desvinculado do direito do Estado Nacional e que acaba sendo aplicável, por exemplo, por arbitragem também, um pouco margeando o direito estatal nacional. Um outro exemplo também muito comentado, por exemplo, no livro do professor Marcelo Neves, sobre transconstitucionalismo, é a ideia do lex esportiva, o direito dos esportes, das organizações mundiais do esporte, que tem como um dos seus centros aí o Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça. E a chamada lex digitalis, ou esse direito digital globalizado, não é propriamente uma única ordem jurídica unificada, transnacional, como diz o Ramon Negócio, que é um pesquisador da UNB, mas é um conjunto de autorregulações desenvolvidas de maneira um pouco assim anárquica, multicêntrica. Quer dizer, na Califórnia a gente tem uma parceria público-privada, que é entidade para atribuição de nomes e números, que é quem faz o registro dos endereços na internet, não é uma entidade pública, é uma entidade privada, vamos dizer, de interesse público. A gente tem o Facebook, que vai criar a sua própria instância de moderação, o comitê de supervisão do Facebook. Cada plataforma digital vai criando suas regras, seus códigos de conduta para seus fornecedores, para os seus usuários, suas instâncias de moderação, e dessa maneira muito multicêntrica vai surgindo essa ordem jurídica paralela ao direito estatal nacional. E é diante disso, né, quer dizer, de um lado, os problemas que vão surgindo nas tecnologias digitais, e de outro lado, o próprio fato das big techs, das empresas que dominam e produzem a tecnologia digital, não só produzirem a tecnologia, mas produzirem as próprias regras jurídicas que guiam o uso da sua própria tecnologia por meio da autorregulação, o Estado Nacional tem que fazer frente a essas duas coisas, quer dizer, regular o tema e regular a autorregulação criada por esses entes privados para garantir que ela satisfaça o mínimo do interesse público representado de maneira bem ou mal pela política nacional ainda, né? Que ainda é uma política muito feita em bases territoriais nacionais, né? É, e é dentro disso que a gente pode pensar alguns temas, e eu vou dar dois exemplos aqui para a gente conversar. Um tema mais recente, que é a regulação da inteligência artificial, e outro tema já mais com um histórico maior, embora não tenha ainda ainda continue recente, porque não há uma lei, é a questão das fake news, né? Então, a questão da inteligência artificial começa a ser discutida no Congresso Nacional, né? Já há um projeto de lei do Senado, existe a perspectiva da Câmara, talvez, apresentar um projeto de lei concorrente, e a gente não sabe como as coisas vão andar ou não vão andar no Congresso Nacional, mas, enfim, desde o início do ano,
não só o Senado, mas a Câmara vem debatendo no Brasil a regulação da inteligência artificial. E aí a gente vai ver temas semelhantes àqueles que já foram levantados desde alguns anos no debate sobre a regulação das fake news. Um primeiro desafio é convencer os legisladores, os reguladores e a opinião pública em geral de que esses temas precisam ser regulados, né? Porque até um certo tempo atrás havia uma euforia com a internet, de que a internet possibilitaria a participação, a plena liberdade de expressão, cada um coloca a sua opinião lá, talvez isso gere uma quebra dos monopólios da mídia tradicional e gere uma democracia participativa e uma maior disseminação do conhecimento e, e um maior dinamismo econômico e tudo mais. E hoje em dia a gente enfrenta um pouco a desilusão com essas grandes expectativas. Quer dizer, tudo bem, a internet pode servir, não tem servido tanto para nos encaminhar em direção a uma democracia direta, participativa, onde todo mundo pode votar diariamente, semanalmente sobre grandes temas. Pelo contrário, a internet tem gerado, vamos dizer, externalidades negativas, poluição, inclusive no ambiente eleitoral. Quer dizer, para uma. Não só nós não caminhamos na velocidade, na intensidade imaginada para uma democracia direta, como a própria democracia representativa é colocada em risco pela, pela disseminação massiva de desinformação pelas plataformas digitais. De outro lado, na economia, não só a, as tecnologias digitais não geraram por si só uma grande descentralização, democratização do poder econômico e da iniciativa, como geraram uma grande concentração do poder econômico no nível global das big techs, justamente desses grandes monopólios, oligopólios globais. E, e também não simplesmente a internet gerou um direito sem fronteiras de liberdade de expressão, como acaba gerando abusos da liberdade de expressão e até autorrestrições dessa liberdade de expressão. Então, acho que sempre que a gente pensa a regulação desses temas digitais em geral, e da inteligência artificial em particular, e das fake news, a gente tem os riscos gerados pela própria falta de regulação nessas matérias. Riscos que são gerados, pelo menos, nessas três instâncias: os usuários, as empresas e o Estado. Quer dizer, do lado dos usuários, se você deixa aquele ambiente sem regras, uma espécie de estado de natureza virtual, os próprios usuários das redes digitais vão promovendo autocensuras, linchamentos, cancelamentos virtuais, muitas vezes sob o escudo de estarem anônimos, né, nas suas manifestações, nas redes virtuais. Então, não significa que seja um ambiente que se resolva pela mera interação espontânea das pessoas. Se a gente deixar a mera interação espontânea, existe o linchamento, existe um pouco da justiça pelas próprias mãos no ambiente virtual. De outro lado, se a gente deixar tudo na mão das empresas, de um lado tem a questão do poder econômico delas ilimitado, e de outro lado tem o fato de que elas desenvolvem formas de autorregulação, suas regras, seus códigos de ética, mas muitas vezes essas formas de autorregulação são simbólicas, né? São uma espécie de escudo contra a regulação estatal, na medida em que a empresa diz: eu já tenho minhas regras, o usuário já está plenamente informado, ele deu o seu consentimento informado, então não preciso que o Estado faça nenhuma intervenção aqui, porque quem entende do assunto sou eu. E com isso, muitas vezes, criam regulações absolutamente ineficazes, sem nenhuma forma de autorresponsabilização da empresa, que no fundo implicaria custos para a empresa, né? Então a gente precisaria de um agente externo, que é o Estado, para impor limites, inclusive contra, se necessário, o interesse lucrativo dessas empresas que vivem de vender e comprar dados, no fundo, dos usuários, né? E de outro lado também tem a, vamos dizer, um medo justificado, e até em alguma medida, de que o Estado querer regular as tecnologias digitais e as redes sociais seja
atue com um papel de censura, crie uma espécie de Ministério da Verdade, vá fazer uma regulação do conteúdo, do que as pessoas dizem ou deixam de dizer, e de como seus dados são colocados e usados nos meios digitais. Então, tem o risco da falta de regulação, de um lado, que demanda uma atuação, que eu estou dizendo, combinada entre o Estado, os usuários e as empresas, e tem o risco das próprias tecnologias, né? Para seguir aquele argumento de que tem os riscos, vamos dizer, regulatórios e tem os riscos tecnológicos. E a regulação da inteligência artificial também tem trabalhado com a questão dos riscos tecnológicos, como a gente pode observar no exemplo muito atual desse ano, do regulamento aprovado na União Europeia sobre inteligência artificial, que vai trabalhar com essa abordagem baseada em riscos, riscos de danos de toda sorte, danos físicos, psicológicos, sociais, e danos a direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais que envolvem privacidade de dados pessoais, saúde e segurança. E aí a ideia é tentar desenvolver uma regulação que seja o mais proibitiva e exigente possível, quanto mais arriscada for a tecnologia ou os usos possíveis dessa tecnologia, né? Então, os órgãos reguladores são instados a atuarem, primeiro, em combinação com as empresas, com a sociedade civil, com os usuários, e segundo, tentando dosar a regulação na medida em que for necessária para o risco que a tecnologia impõe. Por exemplo, a questão discutida no início desse ano no Brasil das deepfakes, que foram proibidas pelo TSE na propaganda eleitoral, né? Aquelas usos de som e imagem que nos induzem a achar que alguma declaração foi dada por uma pessoa determinada. Isso já é considerado algo que não é risco mínimo, é um risco limitado, que impõe obrigações de transparência, de confiança, de sinalizar quando aquele produto, aquela imagem, aquele vídeo foi gerado por inteligência artificial. E aí, casos de riscos mais graves, quando sistemas de inteligência artificial realmente substituem o trabalho humano, por exemplo, em tratamento médico, em intervenções muito perigosas, arriscadas à saúde, por exemplo, né? Então, de um lado, esse desafio de dosar a regulação na medida do risco tecnológico, e, de outro lado, o desafio de criar uma espécie de divisão de poderes e de freios e contrapesos, mas agora não só pensando dentro do Estado, mas na interação entre o Estado, as empresas e os usuários. E a proposta interessante que existe nesse sentido no PL, no PL sobre inteligência artificial proposto pelo Senado é a criação desse Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, em que haveria uma autoridade executiva, uma espécie de articulador entre diversos entes públicos e privados. Quer dizer, tentaria ser um nó de uma rede que envolve agências reguladoras setoriais, sei lá, Anatel, telecomunicações, agências reguladoras de inteligência artificial. A gente poderia pensar se, eventualmente, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vai ser considerado a agência reguladora sobre inteligência artificial no campo eleitoral, pelo menos. O CAD, né, a Agência Antitrust, as próprias plataformas também estariam envolvidas nessa rede para expressarem o seu ponto de vista, para mostrarem o que elas estão fazendo já em termos de autorregulação, e entidades de certificação dessas tecnologias digitais. E aí o ponto, acho que é tentar reprisar, em alguma medida, a vantagem que existe na separação de poderes, as duas vantagens que acho que existem, que são, primeiro, uma vantagem de tentar um poder controlar o outro, porque você desenha um esquema em que há procedimentos em que um poder tem um veto sobre o outro. Então, você cria uma instância representativa em que você tem o interesse público, o conhecimento acadêmico, o Estado, em suas diversas especializações, tentando expressar diferentes interesses, e um interesse pode vetar o outro. Claro, o outro lado disso é
esse sistema pode gerar um impasse permanente, né? Mas, enfim, aí também tem que ser desenhado formas de resolver esses impasses. E, de outro lado, a grande vantagem dessa combinação de diferentes entes seria atuar com os diferentes conhecimentos que cada ente aporta para essa regulação. A empresa de tecnologia, que evidentemente é a quem mais entende do seu serviço, mas também o Estado, que vai trazer as suas técnicas regulatórias, vai trazer a sua demanda jurídica pelo respeito a direitos fundamentais básicos. Então, um pouco no plano do conhecimento, a combinação de conhecimentos e a combinação, de outro lado, de poderes contra interesses contrapostos, acabaria por criar um sistema interessante em que a regulação digital, nesse caso da inteligência artificial especificamente, em tese, vai podendo ser aperfeiçoada ao longo do tempo, né? Em vez de criar um código de inteligência artificial com centenas de artigos, que daqui 2, 3 anos podem estar obsoletos em virtude do próprio desenvolvimento da tecnologia, a questão é criar alguma instância que consiga se reciclar ao longo do tempo o próprio direito, o direito e acompanhando a evolução tecnológica e os usos que vão sendo alterados, né, de uma plataforma para outra, de uma tecnologia para outra, que vai perdendo centralidade e também vai deixando de ser um risco tão abrangente no processo político ou para a saúde ou econômico e tudo mais. E dito isso, eu queria agora, mais alguns poucos minutos, comentar em que medida a gente pode fazer um paralelo entre esse tema atual da inteligência artificial e um tema que vem sendo debatido há muito mais anos, pelo menos desde 2018, 2019, então pelo menos há 5 anos, que é o tema da inteligência artificial, aliás, das fake news, que mostra um pouco essa tentativa de aprendizagem regulatória pelo direito. Quer dizer, como eu dizia, os tribunais são os casos chegam ao judiciário, o judiciário responde como pode, às vezes de maneira um pouco casuística, ad hoc, arbitrária, até decisões monocráticas, não tem jurisprudência consolidada, não tem lei para aplicar. É um certo improviso que vai sendo feito na medida em que o caso chega para uma decisão, um caso concreto, sem haver uma base, vamos dizer, de programação no direito de como aquele caso pode ser resolvido. Então, tem essa dinâmica que eu estou chamando aqui de aprendizagem regulatória, que é algo que a gente pode observar nesses, pelo menos, 5 anos de discussão sobre fake news, tendo 5 anos depois ainda não gerado uma lei das fake news ou uma regulação mínima desse tema, né? embora, embora ou até por causa da centralidade que ele tem no próprio processo político, né? Quer dizer, a importância das fake news poderia justificar uma decisão rápida, mas ao mesmo tempo o alto interesse daqueles que muitas vezes são os legisladores que se valem dessa estratégia, desse uso das plataformas digitais, leva a impasses e a essa paralisia decisória que nos leva a não ter até hoje uma lei aprovada das fake news. E a gente começou a estudar isso a partir de um projeto financiado pela FAPESP, justamente sobre fake news e eleições, em 2018. O nosso objetivo inicial era comparar o impacto das fake news e as respostas jurídicas no Brasil, nas eleições, especialmente presidenciais de 2018, no Brexit, na Inglaterra, e na eleição de Trump nos Estados Unidos. Era fazer um projeto, vamos dizer, direito comparado, porque a FAPESP tinha um convênio com uma agência de fomento do Reino Unido. Mas aí veio a pandemia e nem houve recurso para fazer essa pesquisa comparada, e, de outro lado, a gente também pretendia comparar o cenário antes e depois da aprovação da lei. E também não houve aprovação da lei, então também não houve como fazer essa comparação. Embora a gente tenha seguido tentando acompanhar, né, o que tem sido feito na falta ainda de aprovação da tal lei das fake news. E que tem se tornado um fenômeno cada vez mais grave, né? Porque, como a gente viu ano passado, a questão transborda a internet de maneira muito clara, né?
a internet deixa de ser só um ambiente, como eu dizia, aquele estado de natureza em que cada um diz o que quer e faz um linchamento virtual, mas às vezes aquilo extravasa para a violência física, né? E a organização de, vamos dizer, de uma anomia não virtual, mas muito real, como a gente viu em 8 de janeiro de 2023. E a nossa hipótese ao pesquisar esse tema das fake news, e que vale da mesma forma para inteligência artificial, é muito difícil regular. Por quê? Tecnologia envolve não só um conhecimento normativo que a gente domina no direito, no sentido de, por exemplo, direito, os grandes temas, sei lá, de direito penal. A gente sabe o que é moralmente condenável e aí a questão é a técnica jurídica de como fazer a dosimetria da pena, o que é agravante, o que é atenuante, e é uma discussão muito mais normativa com um fundo moral, o que envolve expectativas normativas, para a gente usar a categoria aí do Luhmann. Enquanto regulação da tecnologia não envolve só a questão moral de eu saber se é bom ou se é ruim, envolve a expectativas cognitivas, quer dizer, expectativas relacionadas ao próprio conhecimento tecnológico ou ao impacto econômico das tecnologias. E nessa medida, o Estado e o jurista e o operador do direito está, em grande medida, na dependência de quem tem o conhecimento técnico que vai sendo alterado, que vai se alterando também de maneira muito dinâmica, né? E que é já um pouco opaco para o cidadão comum, que é o legislador, e que é o juiz, e que é o advogado da área, eventualmente. De outro lado, é um tema muito difícil de regular, porque assim como as fake news, a inteligência artificial e as tecnologias digitais em geral são transversais a todas as áreas, os sistemas sociais, têm um impacto na política, na mídia, na educação, na saúde, na ciência. É, Então, também a discussão, cabe uma regulação setorial ou cabe uma regulação transversal de temas como fake news ou inteligência artificial? A gente tem que ter uma lei de fake news para eleições ou uma instância de corregulação entre Estado e plataformas digitais para o âmbito eleitoral, outra para o âmbito científico, outra para o âmbito da saúde, ou dá para desenhar uma regulação abrangente para todos esses campos? E a outra dificuldade clara, né, que eu já comentei, é a questão das tecnologias serem transfronteiriças, transterritoriais, e o direito, em grande medida, ainda ser nacional. Ou, pelo menos, a gente está pensando na resposta que o direito estatal nacional pode dar a essa regulação que é transnacional. E, e o que a gente observou primeiro, então, no âmbito eleitoral, especialmente, tentativas pontuais de incluir no Código Eleitoral disposições que já transitam, vamos dizer, da ideia da propaganda eleitoral por meios de comunicação de massa, rádio, TV e jornal, para regular a comunicação que é feita por via digital. É, Então, criando novos tipos legais. E, de outro lado, o que a gente observou é a formação de um certo pacote regulatório no Brasil que, que vem desde o Marco Civil da Internet, há 10 anos, passa pela LGPD em 2018, com toda a dificuldade da aprovação da LGPD, depois a postergação do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, e depois da postergação do início da vigência, a postergação das sanções, a partir de quando as sanções administrativas previstas na LGPD seriam imponíveis. Quer dizer, o que mostra muito o interesse, mesmo aquela combinação entre o tema ser urgente e todos os interesses políticos e econômicos que existem para você ir postergando ao máximo possível a eficácia da lei, o início da vigência da lei, as medidas punitivas previstas na lei. E depois, nessa esteira do Marco Civil da Internet, 2014, LGPD, 2018, viria a lei das fake news, que começa a ser discutida a partir de 2019 e até hoje, 2024, não tem, não virou lei, né? Ainda é um projeto de lei. Mas se a gente observar essas três iniciativas legislativas, o que elas têm em comum é um pouco a combinação dessas quatro estratégias, que a gente poderia dizer que são estratégias de aprendizagem,
de aprendizagem regulatória do direito. Quer dizer, como é difícil regular esse tema, o que que fazem essas leis? Um primeiro movimento elas usam muito princípios. Quando você não sabe muito quando regular um tema, você faz lá listas de princípios, o que na prática é delegar para o judiciário a conformação, a concretização daquele princípio no caso individual e concreto. É o judiciário que vai ter que balancear um pouco os interesses, os valores, a partir de diretrizes muito abrangentes e às vezes autocontraditórias, né? Você tem a colisão de princípios, dada a grande lista de princípios que prevêem todas essas leis ou projetos de lei. Depois, são leis que têm muito apelo ao conteúdo tecnológico, isso que eu chamei das expectativas cognitivas, quer dizer, que vão transferir um pouco também do poder decisório para, seja na criação da lei, seja na aplicação da lei, para os especialistas em tecnologia da informação. Quer dizer, o legislador, ou o juiz, ou o advogado vão ter que consultar muito bem a empresa de tecnologia ou especialista em tecnologia da informação para conseguir criar ou definir o conteúdo de uma norma. E outras duas estratégias são essas que eu chamei de periferização, no seguinte sentido: Luhmann diz que o que está no centro do sistema jurídico é o poder judiciário, são os juízes, são os tribunais, porque os tribunais é que são obrigados a decidir e enfrentam esse grande paradoxo do direito, que a obrigação de decidir segundo o próprio direito gera a possibilidade de você ter uma certa liberdade de interpretação. O juiz, ao mesmo tempo que ele é obrigado a decidir, ele não é nem juridicamente nem politicamente responsável pelo conteúdo das suas decisões. O que coloca o judiciário nessa posição muito específica em contraste, por exemplo, com o legislador, que primeiro não é obrigado a decidir, ele decide quando quiser, né, como quiser, e pelos fundamentos que ele quiser, jurídicos ou não jurídicos. Quer dizer, existe um mínimo de controle, vamos dizer, prévio de constitucionalidade, mas o legislador decide por razões econômicas, políticas, por atender a certos interesses e valores, né? E toma a decisão quando ele quiser, diferente do judiciário. Então, mas ao mesmo tempo, o legislativo é o que está no centro da política, o legislativo é que toma decisões soberanas, que são imponíveis a todos dentro daquele território nacional. E o que está na periferia do sistema político são os partidos, os movimentos sociais, os grupos de pressão, a gente poderia dizer até a sociedade civil, a academia, de modo que o que a gente vê nesses temas seja na criação das leis, seja na aplicação das leis, um pouco um jogo da assim, a batata quente. O centro do direito, que é o Poder Judiciário, é obrigado a decidir, mas às vezes decide de maneira muito precavida, deferente, tentando não intervir, enquanto não houver uma decisão legislativa. Então, o centro do direito passa um pouco a bola para a periferia do direito, que é o legislativo. O legislativo, que é a periferia do direito, mas é o centro da política, também tem dificuldade de decidir e vai consultar os especialistas, vai consultar a sociedade civil, ou vai deixar o tema para a autorregulação da sociedade civil, dos movimentos sociais, de direito digital e tudo mais. E isso acaba culminando nessa última estratégia, que é a procedimentalização, no sentido daquilo que o Torbern chamava de direito reflexivo, um direito procedimental, não estatal, mas no sentido de que o direito estatal cria um procedimento para regular a autorregulação privada, né? Que é aquilo que eu tenho falado desde o começo, que a gente poderia chamar a lei das fake news, o PL das fake news, chamou da autorregulação regulada, mas a gente poderia dizer que é uma meta-regulação, é uma regulação estatal da autorregulação, regular a autorregulação. E, de maneira muito rápida, dá para a gente ilustrar isso nessas várias leis ou projetos de lei, como eu comentava. Primeiro, o Marco Civil da Internet fez um grande apelo a especialistas, faz uma grande listagem de princípios, delegando um pouco o poder para o judiciário. Então, princípios muito abrangentes, do tipo respeito aos direitos humanos, pluralidade e diversidade nas redes, livre iniciativa, finalidade social da rede, uma lista até parecida com o que a Constituição fala lá no artigo 170 sobre a ordem econômica,
princípios que eventualmente podem entrar em contradição. Quer dizer, é uma diretriz muito ampla, coisa que a gente também vai ver na LGPD. A LGPD também fazendo esse apelo para os especialistas, seja no desenho da lei, seja depois na aplicação da lei, e também fazendo grandes listas de princípios, repetindo muita coisa do Marco Civil da Internet, do tipo livre iniciativa, liberdade de expressão, mas também proteção da intimidade, da honra, coisas que, em tese, vamos dizer, nem precisavam estar lá, porque estão na Constituição, né? Mas tudo bem, a lei repete para dizer que naquele âmbito específico também existe um princípio específico de liberdade de expressão ou de livre iniciativa. É, a mesma coisa faz um projeto de lei das fake news. É, bom, e o que a gente pôde ver, inclusive no caso das fake news, é o fato das normas serem muito. Bom, primeiro o fato de que desde 2018 a Justiça Eleitoral teve que enfrentar o tema das fake news sem ter normas específicas a respeito, tirando aquelas emendas ou remendos que foram colocados ali, aqui e ali, por exemplo, no Código Eleitoral. Mas como é um tema que depende muito de questões tecnológicas e até de questões probatórias, acaba sendo um tema que a gente poderia dizer de pouca densidade jurídica e de alta densidade fática. Depende de você conhecer a tecnologia e depende de você provar fatos, o que levou o TSE, inclusive, a dizer o seguinte: bom, temos aqui determinados tipos de procedimento, como a ação judicial de investigação eleitoral. É um procedimento que tem que durar um certo tempo, tem um prazo para começar e para terminar, tem um certo limite em que a Justiça Eleitoral pode coletar provas, e aí concluíram o seguinte: o caso, por exemplo, da eleição da chapa presidencial em 2018 envolveu uma tal complexidade probatória que não havia nem tempo suficiente dentro do tipo de procedimento previsto na Justiça Eleitoral para que se conseguisse entender as tecnologias envolvidas e coletar as provas necessárias para dizer se o esquema, se a orquestração do esquema de desinformação beneficiou ou não, ou foi diretamente orquestrado, não foi diretamente orquestrado pela chapa presidencial eleita. E dada a complexidade probatória e fática, foi absolvida a chapa presidencial eleita por falta de provas. O que mostra que os próprios procedimentos da Justiça Eleitoral não estão desenhados para responder à complexidade de um tema como esse. E, de outro lado, também, no próprio período eleitoral em que a Justiça Eleitoral atua não só como judiciário, né, mas também atua administrando as eleições, ela tem muita dificuldade de dar respostas no tempo e na intensidade e na dimensão necessária para fazer frente a uma campanha de desinformação, né? Fazer uma campanha de informação ou de checagem de fatos que tenha o mesmo impacto na mesma velocidade com que é disseminada a desinformação. Então, tem essa até dificuldade de tempo de resposta do direito e da justiça eleitoral, especialmente. E aí vem isso que eu dizia, periferização do direito, que a gente analisou nessa pesquisa sobre fake news, que também é um livro que está em acesso aberto, não pela USP, mas está no portal da editora FI, que chama Fake News e Eleições, onde a gente tem lá todo o material empírico de análise de todas as decisões que o TSE tomou, ainda em 2018, tendo uma postura muito autocontida, privilegiando a liberdade de informação, no seguinte sentido: não temos lei sobre o assunto, o TSE não disse nada sobre privacidade de dados, porque a LGPD não estava vigente, não disse nada sobre discurso de ódio, então coube ao TSE dizer: na dúvida, vamos privilegiar a liberdade de informação, e o cidadão acredita no que ele quiser, por mais absurdo que seja. Então, o TSE tomou uma postura muito libertária em 2018, tentando intervir o mínimo possível, é, punir alguém por disseminação de fake news. Postura que vem se alterando ao longo do tempo, não tanto porque o legislativo tenha avançado na regulação, mas porque o próprio TSE viu que, diante da falta de resposta legislativa, não dá para transferir totalmente a responsabilidade para o legislativo. Quer dizer, a própria Justiça Eleitoral vai tendo que desenvolver seus próprios parâmetros, sua própria jurisprudência, para intervir quando necessário, sem ter essa postura tão passiva e autocontida, né?
Bom, então é isso que eu acabei de dizer. Decisões monocráticas, em geral privilegiando liberdade de expressão, sem chegar a formar uma jurisprudência consistente, no caso de 2018. E as esperanças ficam ainda, então, de que, para a gente não depender do improviso judicial, especialmente do TSE, especialmente de um ou outro ministro que esteja lá e que tome uma decisão monocrática, a gente depende de uma resposta legislativa. E a resposta legislativa não pode ser criar um código, regular completamente o tema de maneira alheia à autorregulação privada. Mas também não pode ser deixar a autorregulação privada, na medida do interesse das big techs, colocarem limites a si mesmas. Então, a mesma coisa que se diz hoje da criar um comitê de regulação da inteligência artificial, já se dizia na lei das fake news com essa ideia da autorregulação regulada, que curiosamente foi retirada da última versão votada do PL das fake news. Mas talvez tenha que voltar quando esse tema voltar a ser pautado, né? Porque senão também não vai servir para quase nada. Se uma regulação dessa área não servir para pelo menos criar um esquema de diálogo, de interação entre o Estado e os agentes privados, ou a gente vai ter uma legislação obsoleta, ou a gente vai ficar nas mãos da vontade das empresas privadas criarem a sua autorregulação, né? Enfim, é isso. Então, a gente fica no pior dos cenários, voltando um pouco àquele meu ponto de partida quando eu falava da inteligência artificial. Na falta de regulação, a gente fica no pior dos cenários, porque o Estado, às vezes, atua de maneira ad hoc, monocrática, até arbitrária. As empresas criam sua autorregulação na medida do seu interesse e evitam ao máximo, principalmente algumas delas, evitam ao máximo até responder às autoridades estatais. E os cidadãos respondem meio que exercendo a sua autotutela virtual, quando não real, né? Então a gente fica no pior dos cenários, quer dizer, pior do que ter uma lei ruim, uma decisão judicial ruim nesse campo é ficar à espera de criar uma regulação perfeita e ficar sem regulação, né? E ficar dependendo dessas medidas coercitivas e casuísticas que o judiciário toma uma hora ou outra, na falta de um esquema organizado, procedimentalizado para responder a esses temas, né? Bom, eu falei até mais do que eu tinha planejado, mas é só para provocar aí o debate, os comentários de vocês. Queria agradecer de novo o convite, Bernardo, Daniel, e todos que estão nos acompanhando aí. Quem agradece somos nós, professor. Eu agradeço por demais pelas suas provocações. Foram muito, muito, muito pertinentes. E eu aproveito para... eu vou deixar para fazer a minha provocação por último e vou abrir oportunidade aos colegas para que façam como manda um bom anfitrião. Eu sempre fico por último e vou passar a palavra aos colegas e, como diz também a boa educação, eu vou abrir a palavra primeiro para as damas e, ao fim, aos cavalheiros. Então, eu fico por último, as damas começam e depois os cavalheiros ficam à vontade para fazer suas devidas provocações. De antemão, eu posso dizer que concordo contigo com a sua conclusão de que parece-me que a palavra final, pelo menos final não, a provisória desse momento é o conceito de autorregulação regulada do professor Wolfgang Hinn, que até já tem o seu livro traduzido do alemão para o português, acho que saiu pela editora Gen, trabalhando esse conceito, e que também o Ricardo utiliza bastante no livro dele do Metamorfose do Direito Global. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu agora quero ouvir a professora Carolina Nobre, que é professora lá no estado do Amazonas e que é doutora em Direito, e queria que ela ficasse à vontade de formular alguma pergunta acerca das suas considerações. Então, boa noite a todo mundo que está aqui. Parabéns, Lucas. Obrigada também, na verdade, pela sua apresentação e esclarecimentos também de pontos que eu acho que foram bem importantes para que a gente conseguisse
trazer esse assunto num aspecto mais, usar a palavra aqui, né, um aspecto mais sistêmico, que a gente realmente precisa avaliar esse assunto por essa perspectiva, não apenas sobre a perspectiva do direito, e eu acho que todos os pontos que você trouxe já sinalizam para mim alguns sinais de que a gente tem realmente um problema muito grave que a gente precisa resolver. E, assim, a pergunta que eu vou fazer tem a ver com isso, né? Queria saber se, assim, até na opinião das outras pessoas, e até o professor Bernardo, a gente conversa muito sobre isso, né? Se será que a gente não está aqui transformando o Estado, a ideia de Estado vindo do direito para um Estado vindo de uma outra fonte, um direito vindo de uma outra fonte, ou o significado do direito até não estaria modificando. Porque quando a gente fala desses aspectos todos, me parece que a gente está até teorizando novamente o significado, né, do que é o direito e para que o direito serve, considerando as modificações da sociedade. E como o tema é o direito da sociedade digital, me parece que assim a forma de construir o direito numa sociedade em que não havia esse ambiente digital era uma forma de construir o direito baseado num momento da história em que havia um apego à questão da nacionalidade, da territorialidade, como você bem pontuou. Então, falar sobre como que esse direito numa sociedade digital vai se desenvolver, e é uma das coisas que eu tenho me questionado muito, se a gente não vai, em algum momento, perder o controle disso, e até que ponto isso funcionaria, né? Eu queria só também colocar uma experiência pessoal, em razão da própria autorregulação regulada, que foi trazida aqui como uma solução. Eu participei do NET Mundial, que é um encontro que tem sobre regulação da internet. Eu presenciei um debate a partir do multissetorialismo, que é a ideia, né, de você compor um comitê em que você teria ali uma empresa, os representantes das empresas de tecnologia, os representantes da academia, os representantes da organização da sociedade civil e também os representantes do Estado. E eu achei bastante interessante a forma como a dinâmica desse multissetorialismo aconteceu. Eu só não sei se a gente, enquanto Estado, levando em consideração que a gente está fazendo lei para tudo e regulando tudo em forma de lei, eu não sei se isso seria bem visto, eu não sei se isso, de repente, a decisão desse comitê não seria questionada novamente no Poder Judiciário, né, até que ponto esse comitê ele teria realmente algum tipo de força, né, para decidir essas questões. Mas, a parte disso, é a questão que eu deixo aqui, na verdade, para todos, né, se a gente não está se perdendo enquanto no sentido de direito, será que esse direito a gente está se apegando a um direito, um conceito de direito antigo, se a gente não está transformando, né, esse conceito de direito. E aí, por fim, eu queria agradecer mais uma vez o convite ao professor Bernardo e a todos que estão aqui presentes, que realmente foi muito proveitosa essas horas que eu fiquei aqui ouvindo sobre esse tema. Obrigada. Professor Lucas, a palavra está com você. Obrigado, Carolina, Bernardo. Bom, anotei aqui dois ou três comentários. Concordo com a Carolina. Vou começar pelo final. Essa questão, né? Em que medida não vai ser mais uma questão judicializada, né? Porque o judiciário, por suas próprias características e um pouco já pela cultura jurídica recente no Brasil, tem uma força cada vez mais centrípeta, assim, tudo é judicializado, né? É, e Carolina dizia em que medida, mesmo que a gente crie essa instância de corregulação, que junte a autorregulação das empresas com alguma forma de regulação setorial, estatal, em que medida isso não vai acabar caindo no judiciário de novo, né? É, Bom, eu acho que é um desafio para o próprio judiciário, não só nessa questão, mas essa é uma questão evidente, entre outras, de criar os seus padrões de deferência, é, como se discute num país que tem muito mais essa tradição de interação
entre judiciário e agências reguladoras, por exemplo, como são os Estados Unidos, né? Aquela ideia de que o judiciário vai se conter se há uma instância burocraticamente e tecnicamente mais qualificada para tomar aquela decisão, né? Mas como eu dava o exemplo americano, todo esse padrão que há 40 anos foi afirmado nos Estados Unidos, se a Constituição é obscura, o judiciário tem que aceitar a decisão legislativa ou a decisão administrativa, né? Tudo isso também pode sofrer reversões, como a gente viu há 4 meses aí, em que o judiciário americano disse, não, tudo bem, pode ter uma agência reguladora setorial, mas a interpretação que ela faz da lei ou da Constituição não me vincula enquanto judiciário, né? Eu acho que é um pouco também a nossa cultura jurídica e a jurisprudência irem desenvolvendo argumentos e padrões de justificar quando, em que dose, em que medida cabe a sua própria intervenção ou cabe uma deferência a outros processos decisórios, né? E, sinceramente, acho que nesse tipo de caso até o judiciário ficaria um pouco aliviado de ter alguém que decida, que dê um mínimo de luz sobre os temas, evitando que o juiz individualmente ou a cúpula da Justiça Eleitoral, o TSE, tenha que diretamente tomar decisões sem que nenhuma instância anterior tenha processado, dado um mínimo de padrão, né? Então, acho que até haveria um incentivo para o judiciário desenvolver uma certa deferência na medida em que se organiza esse sistema de autorregulação regulado. O outro ponto é que esse tema traz algo muito parecido com o tema das ações estruturais, né, o processo estrutural, que é um tema recente no Brasil, mas que não é recente no mundo, né? E que tem a ver com o que o professor Mangabeira Unger chama de direito de desestabilização. Diz ele, esse tipo de intervenção estrutural, mas pontual, é algo que não é típico, não cabe tão bem no papel judicial, porque o judiciário está acostumado a fazer uma execução pontual, condenar alguém a uma indenização, a uma multa, a uma prisão, algo do tipo, ou seja, uma execução que se realiza num momento, no tempo, não uma intervenção continuada, e, por outro lado, não é algo que cabe no legislativo e também talvez não caiba na administração pública, que trata de traçar e implementar políticas mais gerais. E estou dizendo isso porque, quando a gente tem um tema como fake news ou usos e abusos da inteligência artificial, a gente às vezes tem uma situação estrutural continuada em que um determinado agente, um determinado grupo de agentes está atuando de maneira orquestrada contra as diretrizes legais, constitucionais, e demanda um monitoramento muito mais ativo e continuado, que talvez até extrapole o papel do judiciário. E talvez esse tipo de autorregulação regulada faça esse papel que Mangabeira associava ao que ele dizia no limite, ele chamava de uma agência reconstrutora, um poder reconstrutor, um poder capaz de fazer intervenções pontuais, mais estruturais, em uma área da sociedade em que agentes públicos ou privados estejam, de maneira renitente, reiterada, violando normas, né? Enfim, talvez seja o caso talvez isso seja uma institucionalização de um novo poder, ou pelo menos uma nova agência do Estado, com essa função que foge um pouco da política pública cotidiana, do legislativo e do judiciário. Então, também tem a ver com uma nova forma de pensar o direito para além das 3 grandes funções da separação dos poderes, né? E mais ainda, que a Carolina trouxe, essa questão que acho que tem a ver com o monismo e o pluralismo jurídico e que se reflete num debate muito interessante entre o Teubner, como eu fiz referência no começo da minha fala, que o Teubner mandou um texto para essa coletânea, que vai ser publicada, sobre o constitucionalismo societal. E o Teubner tem muito a ideia, já há mais de 10 anos, né,
15 anos, que as empresas vão criando não só novas ordens jurídicas, mas novas constituições, na medida em que são ordens jurídicas que têm os seus próprios procedimentos de reforma, e os suas próprias regras de reconhecimento das suas fontes, inclusive os seus princípios que se referem às suas regras. Quer dizer, acabam criando não só um direito em paralelo ao Estado, mas constituições civis, como ele chama, em paralelo ao Estado. Bom, talvez essa visão seja um pouco exagerada, querer expandir o conceito de Constituição para além da Constituição Estatal Nacional. E aí a gente tem a proposta teórica, também já tem alguns anos, mas que continua atual, do professor Marcelo Neves, do transconstitucionalismo. Quer dizer, temas que antes estavam presos à ordem jurídica estatal, nacional, e especialmente ao direito constitucional, acabam extravasando o direito constitucional nacional, né? Então, ele diz, o tema de contenção do poder e os temas de direitos fundamentais são temas que não são, hoje em dia, só regulados pelas constituições nacionais. A gente acabou de falar de poderes das Big Techs, que são regulados, inclusive, por elas mesmas, ou de direitos fundamentais, que envolvem privacidade, uso de dados pessoais, que não estão só na Constituição brasileira ou na ordem jurídica brasileira, mas que são regulados por essas ordens que extravasam o direito estatal de qualquer país, sem que necessariamente, quer dizer, são problemas constitucionais, mas não necessariamente a gente tem que reconhecer que essas ordens estão criando constituições globais, civis, extraestatais e transnacionais, né? Mas, claro, que um pouco a maneira que a gente tem de entender os novos fenômenos é fazendo analogia com aquilo que a gente conhece, né? Digo, não só individualmente, mas coletivamente. Então, a gente vai fazendo os paralelos entre a Constituição Nacional e o novo tipo de ordem jurídica que vai surgindo, a regulação que o Estado faz e o tipo de criação do direito que as empresas vão fazendo, criando seus próprios tribunais ou comitês de supervisão, formas de conciliação, de arbitragem, vamos dizer. E é a maneira como a gente pode trabalhar, né? Tentando fazer essa analogia, saindo um pouco do provincianismo do direito estatal, reconhecendo que não é o caso da gente dizer que não existe nenhuma resposta possível pelo direito estatal, mas também parece muito fora do horizonte querer dizer que dá para cada país ter uma regulação específica totalmente, sem dar o mínimo de margem para as empresas também, com grande poder econômico que elas têm, criar autorregulação, né? Agora, o que o Estado pode fazer, no mínimo, é impor um piso de certos direitos, certas obrigações, a empresa vai ter que ter para atuar no Brasil. Se ela quiser ser mais protetiva ao usuário, proteger mais os dados do usuário, melhor. Mas um piso, uma base, o direito estatal poderia impor, né, nessa interação com as ordens não estatais, né, privadas, né? Então, é isso que me vem aí em comentário ao comentário da professora Carolina. Professor Luciano Nascimento, quero te ouvir. A palavra é sua. Me ouve? Perfeito. Me ouve? Bom, boa noite, caro Bernardo. Boa noite à professora Carolina, Daniel. Parabéns ao professor Amato pela exposição, pelo discurso. E eu estava aqui atentamente ouvindo a exposição, assim como os comentários da professora Carolina. E eu farei aí brevemente algumas observações e tenho uma única pergunta ao professor Amato, né? Será que não estamos adjetivando exageradamente o discurso quando falamos de direito digital? Por exemplo, quando surge essa expressão na ordem do discurso, sociedade digital. O que quer dizer isso, sociedade digital? Exemplo, na segunda metade dos anos 30, né, o Terceiro Reich, quando quis efetivar uma caça aos judeus, procurou a IBM, né, para criar um software de identificação de quem era judeu e, portanto, a partir dessa identificação,
esse ser humano ser conduzido a um campo de concentração e depois a um campo de execução. Isso é a segunda metade dos anos 30. Um software de identificação de quem era e quem não era judeu. A IBM fez isso para o Terceiro Reich, mas isso era nos 30. Né? A outra questão dentro do mundo digital é a tal das fake news. Ora, no século XIX, fake news era uma prática dos jornais americanos. Nós temos notícia até dos jornais do Rio de Janeiro que usavam esse método. Né? O The Sun, em Nova York, por exemplo, faz uma publicação que ela entra para a história como inacreditável. Como o jornal rival do The Sun estava vendendo mais que o The Sun, o que é que o The Sun fez? Reuniu um grupo de jornalistas e pediu para construir uma reportagem da ida do homem à Lua, quando os americanos jamais imaginavam ir à Lua. Isso era século XIX. E o The Sun publica isso. Ou seja, há uma correria inédita para se comprar o jornal, porque todos queriam saber como é que o não sei o quê. E depois o The Sun publica uma errata dizendo, olha, a notícia era falsa, era para vender jornal, e explicou. Né? Será que não estamos à luz, não de novidades ou de tantas novidades como o mundo digital quer parecer que estamos, mas sim à luz, e aí sim, de formas, e não de conteúdos exatamente, mas de formas, e aí temos uma série de formas que são novidade, sem dúvida alguma, né? Porque eu me preocupo enormemente com os observadores do direito, por exemplo. Né? Por que os observadores do direito, ao falar de inteligência artificial, nos seus discursos, não afirmam que não é inteligência e nem tampouco é artificial? Por que isso não está no discurso jurídico? E por que não é inteligência artificial? Porque é uma propriedade. O que o discurso do mundo digital chama de inteligência artificial é uma propriedade ligada a organismos e não a mecanismos, como ensina Miguel Nicoleles. Aliás, Miguel Nicoleles tem centenas de páginas, né, tentando explicar que não é inteligência e não é artificial. E por quê? Porque o que é chamado de inteligência artificial no discurso do mundo digital precisa da criação de uma memória, ou seja, precisa de um passado. E a questão é, quem é que constrói esse passado para a inteligência artificial? Se não tiver um passado, não há essa inteligência artificial do mundo digital. Miguel Nicoleles dá até um exemplo que é interessantíssimo no debate com os professores americanos, suíços, alemães, quando faziam demonstração a eles sobre inteligência artificial, dizendo assim, olha, o veículo automotor por inteligência artificial. Veja, ele está vindo pela via, tem uma faixa de pedestre e as pessoas vão ultrapassar e o carro vai parar. O carro vai parar e não haverá acidentes. E aí Miguel Nicoleles diz, tá certo, tudo bem. Olha, nós vamos colocar, inclusive, uma girafa passando e o veículo automotor não vai atropelar a girafa. Vamos colocar um elefante, aí colocaram um elefante, o elefante passando e o veículo automotor não atropela o elefante. E aí Miguel Nicoleles diz para um certo professor americano, diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um dinossauro, só que o seguinte, vamos colocar o dinossauro de cabeça para baixo, ele se arrastando de cabeça para baixo. E aí o que aconteceu? O veículo atropelou o dinossauro, porque não tinha na memória dele um dinossauro se arrastando com os pés para cima pela faixa de pedestre. E aí o veículo atropelou o dinossauro. Por isso não é inteligência, né? Ou seja, não trabalha com mecanismo. Esse debate da inteligência artificial, que dentre algumas origens, está lá nos anos 40, 1940, 42, 46, na New York University, no que ficou conhecido como os encontros catalíticos da cibernética, estavam lá Neumann, Reis von Foster e tantos outros, né? E Foster era uma voz dissonante dizendo isso não é inteligência e esse modelo o que estão chamando de inteligência não irá substituir a inteligência humana, né? E não irá, e Foster dá uma explicação bastante elementar, ou seja, nós temos inteligência, né? E com ela nós criamos pensamentos, mas nós não sabemos como, nós não sabemos de onde vêm as ideias, nós não temos um método para explicar o nosso pensamento.
Nós só temos pensamentos, mas não explicamos metodologicamente de onde veio a ideia. Travou para vocês também? Parou, parou para mim também. É pena que ele estava desenvolvendo um raciocínio. É. Não, vamos ver se Vamos ver se ele ele retorna. retorna. Será que é a conexão dele? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui no Zap. Pô, é pena. Ele, até aqui agora no Zap ele não comentou nada. Não sei se ele vai tentar reingressar. Se alguém que a minha sugestão é assim, vamos esperar ele reingressar. Se alguém também quiser, eu já anotei aqui para Tá, responder quando ele reingressar. Mas se alguém quiser colocar mais algum comentário, eu vou tudo bem. ouvindo também. Aí eu respondo depois em conjunto. Ele tá. Deixa eu ver aqui. Ele mandou aqui um Zap. Estou tentando retornar. Vamos tentar. Bernardo, Esse, se eu puder, quem eu poderia fala? fazer uma. Cristiano aqui. Ah, sim. Pronto, Poderia fazer Cristiano. uma pergunta bem breve. Bem Pronto, breve. fica à vontade. Que é o tempo que esse Luciano ingressa, a gente já acopla a sua pergunta junto com a do Luciano. Tá bom, Se, muito se o senhor, obrigado. se o senhor permitir também, professor Bernardo, na sequência eu gostaria de fazer uma pergunta breve também, aproveitando aqui a presença Eu do senhor. adoro com vocês participando espontaneamente. Bem, professor Lucas, muito obrigado pela exposição, é muito rico. Tenho acompanhado bastante sua produção e o seu canal no YouTube, enfim, é com muita admiração que eu acompanho, né? E agradeço ao professor Bernardo por enviar o link para poder participar. Esse tema é um tema um tanto quanto novo para mim, não me dedico tanto a esse tema, mas eu tenho uma inquietação sobre isso, né? Ouvi uma parte da apresentação atentamente, mas a minha pergunta, assim, se antes de pensarmos a regulação, não deveríamos pensar na estrutura social que se apresenta para depois a gente pensar no direito que emerge a partir disso, né? E por que isso? Eu coloco uma hipótese para problematizar. Eu queria te ouvir e verdadeiramente não tenho qualquer tipo de resposta sobre isso, é uma inquietação pessoal, né? As big techs, elas seriam elas exercem uma forma de regulação que se coloca em concorrência com a regulação do Estado, né? Como você colocou, elas colocam ao lado, mas elas são, sobretudo, uma forma de vida e uma forma de organização social e uma economia também que se coloca em concorrência à forma de vida colocada pelo Estado liberal, né? Então, me parece que no primeiro momento elas surgem como uma espécie de conciliação, digamos assim, uma espécie de primeira etapa do neoliberalismo, né? Mas que depois passa por um processo de colonização e que talvez a gente comece a assistir ao que seria talvez uma nova forma de vida, uma nova política, uma nova economia que surge com o propósito de concorrer ao nível de eliminar o próprio Estado, né? E aí eu vejo os acontecimentos recentes, sobretudo a, a, a entrada das empresas, das atividades de Elon Musk, por exemplo, no Brasil, que vão por vários canais. Não está falando só de uma rede social, né? A gente está falando de satélites, comunicação, de uma série de questões. Portanto, se no primeiro momento coloniza, no segundo momento talvez a gente possa antecipar um tipo diferente de guerra que tenderia a erradicar o próprio Estado. E aí, nesse sentido, erradicar o Estado significaria não erradicar uma estrutura formal, mas toda uma esfera social onde isso que a gente chama de política acontece. E, portanto, seria uma espécie de hegemonia
de uma sociedade neoliberal onde a política fica atrofiada, inteiramente colonizada, né? Eu queria te ouvir a respeito disso, como é que você enxerga isso, se faz algum sentido ou não. Muito obrigado. Professor Luciano, como a sua fala cortou por motivo de ordem técnica, quer complementar? Porque nós estávamos aguardando seu retorno. Nesse meio tempo, eu passei a palavra ao professor Cristiano, e então devolvo a palavra por uma questão de justiça a você. Por uma questão de justiça é ótimo. Claro, eu vou concluir com uma pergunta ao professor Amato, peço desculpa ao Cristiano, mas não tenho poder sobre as tecnologias nesse momento, e nenhum outro. Mas, assim, Amato, cara, a minha pergunta seria, para os observadores do direito, aqueles que estão preocupados com a produção dos discursos jurídicos, não se faz necessário, e essa é a minha preocupação é com a linguística jurídica, né? E não com a complexidade que esse paradigma, se é que é um paradigma, pode impactar a teoria da sociedade moderna, né? Porque, como escreveu Luhmann lá em 84, no seu livro Social System Teoria, a complexidade ela não é um dado concreto, ela é uma observação do observador. Aliás, ela é uma auto-observação do observador, inclusive, né? E não um dado concreto. Não existe complexidade, concretamente falando. A complexidade ela é uma ausência da capacidade de observação do observador. E aí, quando ele não consegue observar, quando ele não consegue conceituar, quando ele não consegue definir, né, então ele inventa uma palavra, complexidade, para dizer, olha, o que eu não consigo explicar, eu estou chamando de complexo, já que a memória que eu tenho, a capacidade cognitiva que eu tenho, não consegue conceituar o que eu estou observando. Por isso eu estou chamando de complexo. Aliás, os alemães inventaram uma palavra para isso, chamada de Erklärungsprinzip, né? Ou seja, o observador inventa uma expressão autoexplicativa que explica tudo sem dizer porra nenhuma, ou desculpa, sem dizer nada, sem dizer absolutamente nada, né? Assim. Então, os observadores do direito, professor Amato, não deveria, porque o direito na sociedade moderna ele é um instrumento de contribuição ou um instrumento de aquisição do processo civilizatório, né? E se ele é isso, nós não deveríamos ter uma preocupação com essa linguística de explicar juridicamente para o público que vai ler esses textos. Olha, por exemplo, a questão da inteligência artificial, a questão das fake news. Fake news é algo antigo. A forma em que ela se apresenta no tempo presente é que é diferente, mas do ponto de vista do sentido, ou seja, do ponto de vista da semântica, isso existe na comunicação, na teoria da comunicação desde sempre. E outros fenômenos que o mundo digital tem trazido, né, para o tempo presente, como forma de impactar as relações, aí eu me acosto a Luhmann, as relações humanas não são relações pessoais, elas são relações comunicativas, né, na minha interpretação. Não deveríamos, e essa é a minha pergunta ao senhor, não deveríamos nos preocupar com a linguística na ordem do discurso para explicar ao público, para que não contribuamos com o aumento das complexidades quando é desnecessário? Ótima colocação. Pergunta ao professor Lucas se quer já ouvir a pergunta do professor Matthaus, e aí a gente já faz uma espécie de condensado das perguntas e devolvo a palavra na sequência para você. Pode ser assim? Pode ser, estou anotando tudo aqui. Lhe agradeço. Professor Matthaus, a palavra é sua. Boa noite, professores. É uma honra estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito pela conferência do professor Lucas, agradecer pelo envio muito gentil do link pelo professor Bernardo, pela iniciativa. Eu, infelizmente, cheguei atrasado por conta de compromissos profissionais, então eu serei o pior tipo de espectador possível, que é o que chega atrasado e ainda pergunta, né? Mas o que pude assistir da conferência foi, como era de se esperar, belíssimo. O livro Direito da Sociedade Digital é também, como era de se esperar, belíssimo. E algo que me vem à mente é que, bom, diversos autores têm interpretado de forma bastante criativa, né, as dificuldades contemporâneas dessa relação conturbada entre direito e política. Gosto bastante de uma expressão do professor Giacomelli, não sei se é propriamente dele, mas já li em texto dele,
em que ele, tratando da dificuldade da política em estabelecer princípios comuns de ação, ele acaba transferindo essa responsabilidade para o judiciário, né, na lógica do que ele chamou de coprodução incerta do justo. Coprodução incerta do justo. E essas indeterminações que o senhor mencionou, que fizeram com que o legislador não raras vezes se valesse amplamente de princípios, me parece decorrer não só de dificuldades propriamente técnicas, ou de operacionalização prática das soluções jurídicas, né? Basicamente, com a expansão dos assuntos tratados na Constituição, a gente sabe que isso é delegado para as leis ordinárias e para a jurisprudência, mas também de dificuldades que são propriamente de ordem política, né? De estabelecimento de princípios de ação nesse campo, né? O direito ele se vê nesse cenário, se eu posso me expressar assim, com cada vez menos política para se reportar nas suas decisões. Eu lembro que o Lula mencionava que as ilegalidades eram consideradas como falhas políticas ou poderiam ser exploradas politicamente pelos seus opositores como falhas políticas. Como o senhor vê nesse cenário, as condições de legitimação do judiciário quando a política institucionalizada parece ser um referencial cada vez mais ausente, cada vez menos disponível, né? O professor Turner menciona num texto, creio que de 2020, que os sistemas produzem excedentes não monetários, inclusive, creio que para frear justamente essa hiperexpansão patológica, que ele pensa a ideia das constituições civis, e o direito na exceção. O senhor acha que esse vácuo político é uma possível via de formalização excessiva da vida pelo direito, de criação de uma superautoridade por parte do direito, especialmente quando o referencial político parece cada vez menos disponível? Essa é a minha pergunta, essas minhas perguntas, e agradeço mais uma vez. Excelentes provocações, diga-se de passagem. Devolvo a palavra para o professor Lucas. Bom, agora é que é o maior desafio, né? Bom, realmente, mais uma vez, comentar os comentários que já são elucidativos por si mesmos, né? Luciano, alguns pontos, concordo, na verdade, concordo com tudo que foi dito aqui, mas vou comentar esses comentários. Primeiro, eu estou usando sociedade digital e direito digital nesse sentido por dois motivos. Primeiro, porque Luhmann e quase todas as teorias sociais têm um defeito, vamos dizer, que elas têm uma indeterminação muito grande quando elas falam de sociedade moderna, né, ou de modernidade. E dentro da modernidade cabe tudo. O próprio Luhmann tem hora que fala que a modernidade começou no século XVI, tem hora que foi no século XIX, mas só se intensificou no final do século XX. E eu estou usando sociedade digital, então, numa tentativa de fazer um paralelo, inclusive, entre o que aconteceu entre fim do século XIX e começo do século XX, foi uma certa transição da sociedade rural agrária para a sociedade industrial urbana, e agora, com toda a imprecisão que isso implique, uma diminuição da indústria de transformação e uma ascensão dos serviços digitais, inclusive economicamente, politicamente, marcar essa transição da sociedade industrial para a sociedade digital. Sei que o próprio Luhmann tem até páginas escritas especificamente contra esse tipo de rótulo, sociedade da informação, ele já criticava em 97 esse tipo de rótulo, né? Mas é a tentativa de dar um marco temporal para a gente ver que algo mudou, que existe alguma novidade no fenômeno. Eu acho que eu concordo com as suas observações, mas seria mais ambivalente no seguinte sentido. Por que surgiu, se a gente for prestar atenção naquela relação entre semântica e estrutura social, o fato da própria sociedade produzir comunicações novas? Por que surgiu uma expressão como fake news? Ou por que surgiu popularmente, se popularizou um conceito como inteligência artificial? Talvez para sinalizar algo novo, se não inteiramente novo, algo seguindo algo que até o Engels já dizia, né? O que muda em quantidade acaba mudando em qualidade, quer dizer, tudo bem, você tinha um tipo de desinformação ou de mentira no processo político, desde uma sociedade baseada na oralidade até uma sociedade
baseado na escrita, até o surgimento da imprensa, dos meios de comunicação de massa. Você tem desinformação, e tudo mais, mas socialmente se produziu um termo e um termo teve ressonância popular, que seja fake news. Talvez isso demonstre algo novo, e algo novo que eu queria relacionar ao tipo de dinâmica de disseminação de informação que é feito pelos meios digitais, que é diferente da disseminação que é feita por uma empresa de mídia tradicional, né? A Globo, a Folha de São Paulo podem disseminar opiniões, distorções dos fatos, o que elas quiserem, mas um pouco a produção da informação é centralizada e a disseminação é massiva. Nos meios digitais, tanto a produção quanto a disseminação são massivas e anárquicas, né? E até se quebra um pouco a fronteira, porque o usuário também produz informação, ele é o consumidor e o produtor ao mesmo tempo, né? E ele, no fundo, que trabalha para as plataformas digitais e dá lucro para elas, porque ele consome e produz ao mesmo tempo. Então, estou justificando o uso desses termos no sentido não técnico, mas como marcadores de alguma novidade que surgiu na sociedade e que, portanto, com a qual o direito tem que lidar. Acho muito interessante, muito importante, inclusive, já ouvi um pouco das críticas que o Nicoleles faz ao conceito de inteligência artificial. Acho que você tem toda a razão, mas também tenho dúvidas se, enfim, se cabe a nós, especialmente eu estou sugerindo um diagnóstico assim da sociologia jurídica, se cabe a nós esclarecer tecnicamente o sentido desses termos. Eu estou usando mais no sentido popular para dizer, existe uma novidade, pelo menos relativa, no que se chama de inteligência artificial ou no que se chama de fake news, sem pretensão de fazer algo que eu não dominaria, que é dizer se esses rótulos estão ou não corretos tecnicamente, mas parece que socialmente eles marcam alguma novidade. É como aquela história famosa lá do conceito de revolução, né? Que antes da Revolução Francesa, a revolução era um movimento astronômico que metaforicamente significava uma volta significava o que a gente chamaria de restauração, né? Revolução tinha um sentido conservador. E a partir da Revolução Francesa, revolução passou a significar uma ruptura progressista da ordem, quer dizer, algo novo e não uma conservação, uma restauração, né? É um pouco nesse sentido que eu estou justificando usar sociedade digital, ou fake news, ou inteligência artificial, para dizer, são rótulos que se popularizaram. A mesma coisa quando o Luhmann fala lá, por que a sociedade se descreve como pós-moderna, ou por que surgiu o conceito de globalização no fim do século XX, se a sociedade é mundial desde as grandes navegações. Mas parece que tem algum marcador de intensificação de algum processo, de algo novo que surgiu, né? Sem discordar de todas as suas observações. E acho também, para fechar a resposta a você, claro, além das medidas regulatórias, que a gente está focando muito aqui, tem a discussão toda sobre a cidadania digital, quer dizer, não só medidas punitivas contra o cidadão, mas esclarecer. E entre os cidadãos a gente inclui nós mesmos, né? Acho que seria uma medida de educação digital, esse tipo de discussão, por exemplo, se inteligência artificial é inteligência artificial, é algo que tem que ser discutido nas escolas, nas universidades, que está muito mais nesse papel da educação, acho, no primeiro plano, do que no nosso papel do direito. Claro que, quando a gente for educado devidamente, a gente deve incorporar isso ao direito, mas acho que envolve também medidas extrajurídicas, vamos dizer. Aí a observação do Cristiano, acho que essa própria ideia da autorregulação regulada, procedimentalização, direito reflexivo, todos esses conceitos que vão surgindo lá nos anos 80, 90, são uma certa tentativa de responder ao paradigma neoliberal padrão, que seria desregulação, que seria o Estado é ineficiente, se ele regular demais, ele vai inclusive, gerar prejuízos, obstáculos econômicos e tudo mais, vai enviesar a informação. Então, vamos deixar tudo na autorregulação privada, ainda mais que o tema é global, o Estado é só nacional. E vejo esse tipo de conceito como um passo
além do mero paradigma da desregulação pura e simples, né? O que não... Bom, o que vem junto com outras medidas, e até com discussões hoje em dia sobre o novo Estado social, em que medida é necessário também reforçar o papel do Estado, embora a gente faça esse discurso e tenha essa consciência dos limites do papel do Estado, em que medida é necessário criar novos direitos sociais, do tipo renda básica, herança social, que tem a ver com o tipo de emprego, de instabilidade econômica que se tem na sociedade digital, em que não se tem um vínculo de emprego formal para toda a vida num determinado setor, numa determinada empresa. Como lidar com esse tipo de instabilidade econômica? Criando coisas análogas às que foram criadas no século XX para lidar com essa transição entre o rural e o urbano. Como reforçar campos do direito criados no século XX, como o direito antitrust, que tem uma atuação muito tímida na prática, né? O antitrust serve para muito pouco na prática e poderia servir para muito mais, inclusive com relação às big techs. Mas talvez também tivesse que se expandir, como se discute, o antitrust global, né? Como tomar medida, como os estados teriam que tomar medidas se unindo um pouco também para fazer pressão diante dessas plataformas digitais. Então, acho que, claro que é no cenário da expansão da tecnologia da informação e da desregulação dos mercados financeiros, especialmente, que cresce o poder dessas empresas. Mas o que a gente está discutindo é em que medida também dá para responder a esse poder, né? Sem endossar esse paradigma puro e simples da desregulação completa, né? O que até me lembra uma observação do Luhmann, que é o contrário da economia de mercado, não é a economia de subsistência, porque toda economia de mercado tem um certo grau de comando, seja o comando do Estado, seja o comando das empresas privadas. E o que a gente tem hoje quase que uma economia de comando digital, né? É a Amazon, a Meta e mais duas, três grandes empresas que tomam decisões e impõem, inclusive, ao mercado em que não existe concorrência propriamente dita, né? Então, toda essa discussão sobre regulação econômica do século XX faz sentido hoje e ainda mais, e também no plano global. E o Matheus, concordo com essa questão que você traz da sociologia política do direito, né, que é o slogan do Comay, que não é apenas uma sociologia jurídica, mas é encontrar os elementos políticos na produção do direito. E você tem razão, quer dizer, não é só a dificuldade técnica da regulação desses temas, é a desmoralização do Estado e da política democrática. Se houvesse apoio para a política democrática tomar medidas mais restritivas, essas coisas caminhariam mais rápido. Como falta até uma pressão da opinião pública sobre esses temas. E, de outro lado, os próprios agentes políticos, boa parte deles, estão interessados em não se colocarem limites para o uso e abuso que eles podem fazer dessas tecnologias, tem a conjuntura política que pressiona tomar ou não tomar decisão, ou aquela questão do Marcelo Neves da legislação simbólica ou da constitucionalização simbólica, no seguinte sentido: você cria algo, mas algo inefetivo, tem a ver com esses princípios, essas enormes listas de princípios que eu estava comentando, ou com a ideia de colocar um projeto de lei assim que o tema é um tema quente na agenda política, mas depois não fazer andar o projeto de lei. Então, a gente viu, a LGPD começou a andar porque o Snowden, agora não estou lembrado aqui não, o caso do Snowden é que impulsionou o andamento do Marco Civil da Internet no Brasil. Então, você teve uma pressão política que levou a começar a discutir o tema. Depois, o escândalo da Cambridge Analytica, lá no Brexit, que impulsionou começar a discussão da LGPD. Depois, fake news nas eleições brasileiras e americanas, impulsiona começar um projeto de lei. Então, a gente, evidentemente, sendo direito estatal, a gente está dependente do encaminhamento político, né, e dos interesses políticos por acelerar ou dificultar a tomada de decisão, né? E acho que a gente está num momento ainda de muita descrença com relação ao Estado, que faz o Estado ter uma capacidade pequena de impor e criar direito nessas áreas, né? E as pessoas às vezes confiam mais no Elon Musk do que na autoridade política ou judicial brasileira, né? Então, esse é um problema, evidentemente, no contexto político da regulação. Concordo com isso. Bernardo, retorno a você aí.
Meus amigos, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Professor Lucas, agradeço demais a sua generosidade, paciência. Só para que vocês tenham uma ideia, já estamos conversando há quase 2 horas ininterruptas aqui. O tempo voou, literalmente voou. E eu fiquei até tentado a incomodar vocês, doravante, com a ideia de vamos escrever uma coletânea de artigos e publicar um livro em algum lugar e discutindo em torno desse tema, porque eu adorei demais as provocações, adorei demais os insights de conversa da fala do professor Lucas. Eu estou aqui com meu cérebro fervilhando para por algumas insights aqui de algumas ideias que me passam pela mente, como, por exemplo, só uma delas, o professor Lucas com certeza já tem contato com isso, as ideias do Vesting, de uma reformulação completa da teoria do direito a partir da teoria das mídias, e notadamente de conceitos como o próprio conceito de norma estarem indo para o saco, né, como falaríamos no vulgar, no popular, entre outros. Então, acho que temos aqui um excelente manancial para futuros encontros, futuras conversas, e eu agradeço muito, muito, muito o professor Lucas e todos vocês pela amizade, paciência, colaboração, que sem vocês, e sobretudo seu professor Lucas, nada disso teria sido possível. Professor Lucas, receba de mim o meu mais sincero agradecimento. Peço desculpas pelos eventuais problemas de ordem técnica que tivemos no iniciozinho, né? E também agradeço em nome do professor, passo a palavra para o professor Daniel, para que ele, como coordenador do programa, possa fazer aí um desfecho e colocaremos à disposição do público lá, salvo no canal do YouTube, né? Para que, se vocês quiserem, por sua vez, retransmitir, mandando o link para seus alunos dessa conversa aqui, nas suas respectivas universidades, fiquem absolutamente à vontade. Professor Daniel, se você não sabe, cada um desses aqui vem de uma determinada universidade. O professor Luciano, por exemplo, é estadual e federal da Paraíba, né? Professor Natal, da PUC de São Paulo, professora Carolina, da Universidade de lá do Amazonas. Então, nós estamos aqui literalmente em rede. Professor Daniel, a palavra final é do senhor. Obrigado, Bernardo. A gente fica muito feliz em receber tantos convidados de Bernardo aqui no nosso PPGD, né, nessa conversa com o professor Lucas, que a gente já está acostumado a receber, já fiz inclusive banca com o professor Lucas e com o Valber, né, sempre muito proveitosa a convivência. Acho que a ideia de Bernardo de pensar, inclusive, em alguma obra, depois com publicação, a gente fazer uma publicação conjunta é legal. Eu acho bem interessante, especificamente, Lucas, não vou reabrir a discussão para a gente poder encerrar logo, cada horário, mas aquele texto de Expósito que você cita na lista de referências, eu gosto muito daquele texto. Trabalhei ano passado na minha disciplina sobre raciocínio jurídico e inteligência artificial, porque eu acho que ele justamente inverte um pouco a lógica daquilo que a gente está esperando, abre diversas questões sobre legitimidade. Mas fico muito feliz. Bernardo, parabéns mais uma vez. Bernardo está sempre aqui movimentando o PPGD, né? Como eu falei, ele chegou aqui dizendo, vou fazer um evento assim. Eu falei, ele não só prometeu, toda hora ele vem com um evento novo, ele me fala logo, e aí só traz gente de primeira linha, como o professor Lucas. Então, também, Bernardo, mais uma vez, parabéns, e até os próximos, que vão continuar sendo excelentes. Então, com isso, encerro em nome do PPGD, que eu coordeno aqui a nossa sessão, e agradeço a todo o pessoal que acompanhou. Tá bom? Muito obrigado e obrigado pelos comentários, que são a parte mais interessante para mim também, para nunca parar de pensar, né, esses temas, né? Muito obrigado, Daniel e Bernardo, especialmente aí pelo convite e todo mundo que participou. Se depois vocês me autorizarem, a gente coloca essa ideia aí de escrever alguma coisa, todos nós, cada um artigozinho, e a gente faz um livro de coletânea aí. Vamos pensar alguma coisa aí para o futuro. Se for o caso, até eu crio um grupo de WhatsApp temporário só para isso. Mas, enfim, vamos amadurecer a ideia. Legal. Aí estou dizendo que ele faz uma coisa, aí no meio da coisa ele já tem uma segunda ideia. Eu estou dizendo, ele não para, o Bernardo é imparável, no bom sentido. Obrigado, gente. Uma boa noite. Um abraço a todos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.